Ok, galera, vamos lá, mais uma aula, glória a Deus, Deus é bom. Vocês estão animados hoje, meu Deus. Jesus. E eu acho que mais uma aula a gente conclui essa matéria, hein? Semana que vem a gente vai concluir ela. Olha que coisa linda. 75 na minha prova. Revisão da tribulação. Parabéns. Manuscritos gregos. Estão comigo aí? Amém. Página 168, bem no finalzinho. Manuscritos gregos. Quem tirar 8 na prova já está bem. Glória a Deus. Mas a nossa aqui tem que tirar 10. Não tem essa moleza aí desse povo que estuda na Uninove, não. Aqui no Instituto Chamar é 10. Manuscritos gregos. Estão comigo? Amém. Amém. O papiro é o nome de uma grande erva da família das cipéraceas. Era encontrada nas margens alagadiças do rio Nilo. Estão comigo? Amém. No Egito. Tinha as folhas compridas, forneciam hastes das quais obtinham material para se escrever. Entre o século I e o século VII, os manuscritos antigos eram escritos em papiro, embora que no século IV, na maior parte do mundo, o pergaminho tivesse substituído o papiro. O pergaminho, inventado em Pérgamo, era de pele de cobra, de ovelha ou de algum animal similar, a material de escrita ou de encadernação. Então, os manuscritos gregos, o cara para traduzir tinha que pegar todo aquele rolo, abrir e ir traduzindo palavra por palavra para formar. Sabe como o resumo que vocês fizeram? Vocês foram ler o texto e foram fazendo o resumo em cima, era mais ou menos aquilo. A única diferença aqui do resumo é do que você já tem traduzido. Lá eles tinham que traduzir. Os manuscritos unciais. Estão comigo? Amém. São os escritos em pergaminho. Há 2.646 manuscritos dessa natureza, datado a partir do século IX, até a invenção da imprensa, no século XV. Os manuscritos uniciais foram escritos no que equivale mais ou menos às nossas letras maiúsculas. Era um tipo de escrita diferente. Manuscritos minúsculos foram escritos em pergaminho e existem cerca de 2.646 exemplares dessa natureza, pertencentes ao século 4 a 9. Esses manuscritos foram escritos no que equivale mais ou menos às nossas letras minúsculas. Manuscritos lecionários eram escritos em pergaminho. Esses manuscritos eram preparados a fim de serem lidos nas igrejas da antiguidade e trazem o texto no Novo Testamento dividido em passagens selecionadas. Em 1997, existem 1997 desses manuscritos, que foram traduzidos paralelamente aos iniciais e aos minúsculos, conforme mencionado acima. Eram assim talvez porque a maioria dos crentes antigos não soubessem ler corretamente. De verdade, hoje só não procura desenvolver a leitura quem não quer. Se a pessoa tiver um pouquinho de esforço. Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha uma turma aqui meio preguiçosa para ler, de uns adolescentes e jovens, e nós compramos a Bíblia em mangá. Eu acho que ainda tenho ela ainda aí. Mangá. Vocês sabem o que é mangá, né? Sim. Desenho japonês. Desenho. Não. Aqueles desenhos dos japonesezinhos aí, tipo, se eu for falar os meus, é Jaspion, Jiraiya. Não era esse aí. Dos meninos de hoje é tal de Naruto. Porque
Pokémon, pronto. Não, eu vou lembrar dos meus antigos hoje. Dragon Ball Z, que mais? Então esses desenhos. E a gente comprou, e não é que a molecada mergulhou? Eu sentava com eles aí, eles falaram, isso aqui é na Bíblia e tal. Eu falei, rapaz, eu disse, não, a minha Bíblia de mangá. A Bíblia com os desenhos. É válido? É válido. Porque o conteúdo é o mesmo. Os ostracas são pedaços quebrados de cerâmica que contêm alguns trechos citados no Novo Testamento. Os mais pobres algumas vezes usavam argila, barro, como material de escrita. Há mais de 25 delas que contêm porções breves de 6 livros do Novo Testamento. É válido? É válido, irmãos, é escrita. Os amuletos. Estão comigo? Amém. Amuletos ou talismãs da boa sorte, que contêm citações de versículos do Novo Testamento. Eles abrangem o período do século 4 a 8 a 13. Foram escritos em pergaminhos, papiro, louro de barro, barro de madeira. Sem dúvidas eram usados pelos menos favorecidos, em alguns casos visando afastar espíritos maus e má sorte de outros usos superiores. Em muitos deles há a oração do Pai Nosso. Durante a história da igreja, o uso de talismãs tem sido tão abundante que foram necessários advertências e proibições baixadas pelos decretos de eclesiásticos ou por importantes personagens da igreja. Me ajude aí, diga para quem está do outro lado, não é de hoje. Não é de hoje. Que os crentes tentam ler a sorte. Tem crente hoje lendo horóscopo ainda. Tem crente hoje que ainda usa a caixinha da sorte. Ele vai lá e pega a caixinha da promessa, que é só um versículo para ler, o cara transforma na caixinha da sorte. Tem crente que até hoje fecha a Bíblia, olha e diz, fala Deus, e põe o dedo em cima e cita o versículo como se Deus estivesse falando. Tem crente até hoje que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, já está preto o Salmo 91, já perdeu a cor, mas ele continua fazendo patuá. Tem crente que usa lencinho, põe lencinho dobrado dentro da carteira que dá sorte. Eu vi há poucos dias um cara falar que devia 15 mil no banco, passou no banco de noite, pegou o lencinho, esfregou na porta do banco, no outro dia ele foi lá, não devia mais nada. Nossa! É patuá gospel. Tem gente dando rosa, dando vela, fazendo manto, lencinho do milagre de Manassés. Eu não estou falando de um ato profético, uma unção com óleo, uma palavra profética, um decreto na rua, uma unção, sei lá, não estou falando disso. Deus pode, Deus faz, Deus tem atos proféticos. Uma coisa, qual que é o problema? É quando vira ritual. É quando vira rotina. E tem muitos copiando, né? Traz para ainda para casa aí. Arruda. Então veio as advertências aí, especialmente sobre Laodiceia. Vamos lá. É proibição baixada pelos decretos eclesiásticos por personagens da igreja. Tais reprimendas se acham nos escritos de Eusébio, olha lá, Agostinho, nos decretos de Sínodo de Laodiceia. Olha onde nós estamos falando, irmãos. Lá nos pais da igreja já vinham advertindo o povo. As advertências, estão comigo? Amém. Eram sobre pena de exclusão ao usuário de tais superstições, que hoje são aceitas largamente nas igrejas católicas e é vergonhoso falar até na igreja evangélica. Jesus. Alô? Amém. Hoje tem as indulgências. Olha, pega esse negocinho, cola na porta da tua casa que você vai ter sorte. Mas eu fico com a Bíblia. Alô? Amém. Amém.
eu fico com a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Revisão. Vamos revisar aí? Amém. Nós aprendemos nesta lição que o termo Septuaginta em grego significa 70. Ó. Alguém comeu 10 aí? 60? 70. Ah, 70. Ufa. Eu estou 70. Aprendemos ainda que a primeira tradução da Bíblia foi Alexandria. em Alexandria. Aonde? No Egito. A partir de que ano? 285 a.C. E que essa tradução foi feita Em hebraico. do hebraico. para No o grego. grego. 70. 72 escribas escreveram. Vimos ainda que a tradição feita por Jerônimo, que seria a tradução, feita por Jerônimo, foi feita da Septuaginta do grego para o Latim. e que essa tradução é chamada de Vulgata. eu tenho ela aí. Eu falei que eu ia separar para vocês verem e esqueci. Mas eu separo semana que vem, tá? Me lembrem. Você viu também que a tradução da Bíblia católica para o português foi baseada na Vulgata Latina. Vimos também que a Bíblia foi traduzida para o Português. antes de ser traduzida para o Inglês. às vezes eu fico me perguntando, aqui o inglês é inglês da Inglaterra, tá? E eu fico me perguntando, nós que fomos conquistados por portugueses, se tivéssemos sido conquistados por ingleses. Meu Deus. Porque os Estados Unidos sendo descoberto, vamos dizer assim, habitado, colonizado pelos ingleses, começou com um culto a Deus, e eu não sei quantos vocês lembram da declaração que foi feita, que ele disse: sobre esta lua e este sol que está debaixo de Deus, nós estabelecemos os Estados Unidos da América, debaixo da vontade de Deus. Será que não está aí o segredo da prosperidade em Deus? Nós regemos esta lei sobre a lei de Deus. Enquanto que nós, toma imagem de escultura, idolatria, feitiçaria, espancamento, estupro, abuso sexual das índias, escravidão dos negros e deixa para lá, vamos continuar aqui. Você viu ainda que a tradução de João Ferreira de Almeida teve como base manuscritos gregos e hebraicos. Aprendemos também que a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo foi feita baseada Na Vulgata Latina. É bom você sempre ver as revisões, porque grande parte dos exercícios, vocês viram os exercícios aí agora? Me ajude aí, diga para quem está do outro lado aí, você estava devendo exercício? Tem mais agora ainda. Então você vai tirar um tempinho para sentar, para pegar a apostila. Você pode responder aí na própria apostila, tirar uma foto e mandar. E se alguém quiser impresso, é só falar com o pastor Vando, falar com a gente. Pastor, essa pergunta aqui do quarto aqui, ó, a tradução feita por Origens. É o quê? Como se chama a tradução feita por Orígenes? Tá aí. Vamos descobrir ela junto? Então volta lá na apostila. Vamos ver quem acha primeiro. Exapla. É isso aí? Exapla. Está escrito aqui, ó. Feita por Origens. Aí na página 165. O meu está 156. 165 exato. A minha está no 65. A sua está qual, pastor? 156. O meu tá 165. Não, o meu não tem um questionário. O meu não tem O seu não tem o questionário. É, pastor, então na página 165, a senhora está aí? Exata. Aí não tem aí, ó, primeira tradução da Bíblia. Achou bem em cima na apostila? Achou aí, Rodrigo? Achou aí, pastora? 165. Eu estou vendo aqui, não encontrei não, pela verdade. Vamos lá. 165, na primeira, na página 165. 165 aqui, ó. Aqui, vamos lá que eu vou te descer. Bem em cima está aí, vamos descer junto. Tá.
Tá aí, primeira tradução da Bíblia, certo? Certo. Aí a primeira foi qual? A Septuaginta, certo? Certo. Grife ela aí. Aí a segunda foi a Exato. Exapla. Essa tradução chamada de Exapla, ou chamada de versão de 6 colunas, foi feita por quem? Origem. Então vamos lá para a pergunta da senhora. A pergunta foi: como se chama a tradução feita por Orígenes? Ela se chama Exapla, ou versão de 6 colunas. Olha, a pastora Valdosa já respondeu uma pergunta para vocês, hein? Já marca aí, irmão. Resposta da pergunta 4. Esse pessoal da Uninove aí tem que melhorar mais para chegar no nosso naipe. É que eu respondi 4 vezes. Ok? Agora na próxima tá terrível. E aí na próxima aula a gente encerra. E aí eu vou pedir para vocês sempre ficarem atentos aí, porque nós vamos mergulhar agora na introdução ao Antigo Testamento. Irmãos, eu amo o Antigo Testamento. Vou te dar um exemplo por quê. As pessoas vivem abolindo o Antigo Testamento. Não precisa abolir o Antigo Testamento. Jesus não aboliu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na lei de Moisés, diz: aquele que tomar a mulher do seu irmão comete adultério. Aquele que desejar a mulher do próximo comete adultério. Aquele que possui a mulher do próximo comete adultério. Sim ou não? Jesus falou o quê? Aquele que olhar para uma mulher e já cometeu adultério. Jesus aboliu? As pessoas questionam o dízimo. Jesus disse: vocês estão preocupados porque vocês dão o dízimo da hortelã e do cominho, mas vocês não dão o dízimo da vida de vocês. Jesus aboliu o dízimo? Não. Jesus disse: tem que dar o dízimo da hortelã e do cominho, sim, mas e a vida de vocês, como é que está? Não adianta vocês dar o dízimo do dinheiro e não ter uma vida com Deus. Amém? Vamos encerrar essa aula de hoje. Quero abençoar vocês. E na terça-feira a gente encerra a matéria de introdução ao Novo Testamento. A gente faz um apanhado geral. Quem puder responde aí os questionários. E aí a gente trabalha junto aqui na sala. Mas não falta. Liga para o irmão perturbado. Liga para o irmão que não pôde vir perturbado, não. O irmão que não vem fala: querido, é a última aula, nós vamos encerrar a matéria. Fala para ele: ajuda aí, meu velho. O problema não é dinheiro, irmão, porque realmente é um valor simbólico. Nem tanto pelo professor, porque o professor não é lá do melhor não, mas o material é bom. Ah, tudo bem que o material é meu, né? Foi eu que fiz, né? Então não tem jeito, vai chamar o professor do mesmo jeito. Mas ajuda aí, amém? Está encerrado em nome de Jesus. Tira uma foto?